Olá, crianças! E aí? Fizeram as atividades? Fizeram? Muito bem! Posso começar então? Então vamos. Página 31. Vamos juntinhos, ok? Quem não conseguiu fazer, vamos fazer juntos. Quem não fez, verifique aqui com atenção se fez certinho. Se você errar, se apaga, conserta e faz, ok? O importante é estar aqui em atividade. Número 1. Releia um trecho do texto Resenha, de Robson Crusoe, Daniel Defoe e circule o sinal de 2 pontos. Trecho 1. Sinopse Martim Claret. Então, aqui vem o que ela quer nos passar sobre a sinopse. E antes dela nos passar, ela iniciou os 2 pontos. Com os colegas e professor, analise a função dos 2 pontos utilizados no trecho. A que conclusão chegaram? Esses 2 pontos, ele foi empregado para anunciar o início da sinopse. Sinopse Martim Claret. Escrito como uma narrativa epistolar, Robson Crusoe narra suas aventuras rumo ao novo mundo, sem prever todas as peripécias e adversidades, às quais seria submetido ao longo de sua jornada como náufrago. Ok? 2. Releia este outro trecho, trecho 2. Então, vem o trecho 2. Circule o sinal de 2 pontos. Onde tem 2 pontos, você vai circular. B. A função dos 2 pontos no trecho 2, que é esse aí, é a mesma do trecho 1. Aqui no trecho 2 vem, em determinado ponto, ainda nos capítulos iniciais, o náufrago divide seu drama entre mal e bom, classificando suas desventuras pelo que elas tiveram de ruim, mas contrapondo a isso o lado positivo de cada item. 2 pontos. Sou náufrago em uma ilha horrenda e deserta, mas estou vivo e não me afoguei, como ocorreu com todos os meus companheiros. Então, como fica aqui na letra B? No caso, número 2. A pergunta é, a função dos 2 pontos do trecho 2 é a mesma do trecho 1? Não. Por quê? Não, porque na primeira é anunciar a sinopse, o objetivo. E a segunda é para indicar o início de uma citação do romance. Aqui na segunda ele está citando. E na primeira ele está fazendo o quê? Anunciando. Ok? Então, na primeira é anunciar a sinopse. E na segunda é para indicar o início de uma citação. Muito bem. Vamos à página 32. 2 pontos. 2 pontos são usados em diversas situações. Antes de uma citação, como nós vimos agora. Antes de uma enumeração, como por exemplo, os personagens são. Aí vem o número, né? Robson Crusoe e sexta-feira e continua. Antes de uma explicação e para anunciar a fala de alguém. Reescreva as frases acrescentando os 2 pontos. Então, vem a frase e você vai acrescentar os 2 pontos nessa frase. Na minha mochila, eu tenho caneta, cadernos e apostila. Onde você vai colocar os 2 pontos nessa frase? Na minha mochila, eu tenho 2 pontos. Canetas, cadernos e apostila. Então, depois da palavra eu tenho, depois do verbo eu tenho, você vai colocar os 2 pontos. Ok? Eu acho que eu coloquei aqui, ó. Letra A. Eu tenho 2 pontos. B. Gosto muito desse provérbio. Antes um pássaro na mão do que 2 voando. Onde vai usar os 2 pontos? Após o provérbio. Gosto muito desse provérbio, 2 pontos. Qual é o provérbio? Aí ele vai explicar. Robson disse. O que ele disse? 2 pontos. Antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mal acompanhado. Então, Robson disse 2 pontos. D. Há muitas coisas que me divertem. Há muitas coisas que me divertem. 2 pontos. Bola, piada e amigos. Não é isso? Muito bem. Há muitas coisas que me divertem. 2 pontos. E letra E. Veja bem. Parou. 2 pontos. Só faça para os outros aquilo que gostaria que fizessem para você. Que ótima frase. Você vai colocar, veja bem, 2 pontos.
Observação. Você tem que copiar toda a frase e colocando nela os 2 pontos, ok? Muito bom. Vamos à página 33. Se você não fez a 33, você vai fazer comigo agora, ok? Observe o uso da vírgula e do ponto e vírgula. Vírgula é um sinal de pontuação usado para separar palavras em uma enumeração. Ana comeu banana, maçã, uva, enumeração. Para isolar expressões ou termos explicativos. Por exemplo, as folhas caíram, ou seja, você está explicando. Estamos no outono. Em datas e endereço, Belém, vírgula, 30 de dezembro. Rio de Janeiro, vírgula, 12 de março. E o ponto e vírgula? Ele é um sinal de pontuação usado para organizar itens enumerativos. Países que já conheci. Alemanha, França, Chile, ou seja, itens enumerativos. Na prática, a gente vai colocando isso aí no lugar, tá bom? Então, vamos ao número 4. Copie as frases inserindo as vírgulas necessárias. Se é necessário, significa que nem sempre vai precisar. Então, vem a letra A. O governo promete tudo. 2 pontos. Trabalho, educação, saúde, segurança. Eu enumerei, então vou colocar a vírgula. Vou colocar a vírgula depois do trabalho, depois da educação e depois da saúde. Ok? Então vamos lá. O governo promete tudo. 2 pontos. Trabalho, vírgula. Educação, vírgula. Saúde, vírgula. Segurança. Ok? B. Pedro, o cozinheiro do restaurante, recebeu uma homenagem. Onde vai entrar a vírgula? Depois de Pedro. Pedro, vírgula. O cozinheiro do restaurante, vírgula. Recebeu uma homenagem. Ok? E letra C. Robinson Crusoe, herói aventureiro, marcou época. Então, ele deu o nome, explicou e depois continuou. Vírgula. Robinson Crusoe, vírgula. Herói aventureiro, vírgula. Marcou época. Ok? Muito bem. E na página 34, número 5, leia o texto. Estas são as minhas principais características. Sou brasileira, sou professora e tenho 2 filhos. Aqui tem 3 filhos, mas tenho 2 filhos. Letra A. Justifique o uso de ponto e vírgula. Para justificar, apenas justificar. Para que serve o ponto e vírgula, então? Para organizar os itens de uma enumeração. Para organizar, ok? Para organizar os itens de uma enumeração. Letra B. Reescreva o texto enumerando características suas. Estas são as minhas características. Aí você vai colocar. Estudioso, sou gentil, sou compreensivo. Qualidades suas, ok? E número 6. Escreva um pequeno comentário a respeito do último livro que você leu. Neste texto, devem ser usados os seguintes sinais de pontuação. A vírgula, os 2 pontos e o ponto e vírgula. Então, aqui você vai fazer um comentário sobre o último livro que você leu. Qual foi o último livro que você leu? Isso, ok. Então, você vai comentar sobre esse último livro que você leu, aqui nesse espaço, usando vírgula, 2 pontos e ponto e vírgula. Ok? Então, tá bom, crianças. Então, terminamos aqui essas correções, né, da aula de hoje, tá bom? Verifiquem direitinho e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem no meu WhatsApp e me perguntem, tá bom? Combinado? Então tá. Beijos, fiquem com Deus, me aguardem aqui na próxima aula, ok? A aula continua, a de português terminou. Beijos, crianças, fiquem com Deus.